Olá, amigo. Mais um estudo chegou da nossa série especial da Santa Convocação, chamados a ser fiéis aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus. Hoje o tema é fidelidade nas suas promessas. Deus é fiel nas suas promessas. E para lembrar você que estamos estudando este mês o livro de Daniel. Um livro super interessante. Um livro que tem mensagens poderosas, mensagens que, se tomarmos atenção, podemos entender a grandeza do Deus Criador. Hoje eu gostaria de convidar você a ler o verso 19 do capítulo 10. É o verso de reflexão. Daniel, capítulo 10, verso 19. Eu tomo a leitura. Me acompanhe. Então ele me dirigiu a palavra: não temas. Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo. Sê forte e tenha bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. O contexto que surge este momento descrito no verso 19 é um contexto de preocupação, um contexto de aflição, um contexto de conflito, um contexto de uma guerra espiritual. Nos versos 1 até chegar ao verso 19, você compreende a apresentação de um cenário de conflito espiritual muito forte. Daniel, ele recebe uma visão pesada sobre uma batalha, sobre uma guerra espiritual. Mas os versos vão dizer que Daniel, depois de receber essa visão, entende entrar em jejum. A visão abala Daniel. A visão impacta de uma forma que Daniel fica entristecido por vários dias. Ele não come e fica refletindo e abatido. Por que Daniel estava assim? Na verdade, Daniel havia clamado, Daniel havia orado, Daniel esperava por uma resposta de Deus. O povo de Israel estava sofrendo em Babilônia e Daniel estava preocupado porque as promessas que Deus havia feito a favor da libertação, a favor da restauração do povo de Israel, precisavam se cumprir. E em resposta a essa aflição, em resposta a esse clamor, em resposta a essa oração, acontece o dilema que aparece no capítulo 10 de Daniel. Daniel fica abatido, Daniel fica assustado, Daniel vive perplexo nesse período. Daniel entra em jejum e clama, porque Deus precisava cumprir a sua promessa. Muitas das vezes nós entramos em aflições quando sentimos que talvez algumas coisas que clamamos para Deus não estejam a se cumprir como a gente espera. Ou às vezes mesmo, nós sabemos de muitas promessas que Deus faz a nós, mas a um dado momento sentimos que essas promessas talvez não estão se cumprindo em nossa vida. E a gente entra em desespero por conta dessa situação. Daniel estava em desespero. Mas, amigo, o verso 19 surge para apresentar o Deus que cumpre sua promessa, para apresentar o Deus que está atento nas promessas que faz aos seus filhos, para apresentar um Deus que quer nos fazer lembrar e queria fazer lembrar a Daniel que o Deus cumpriria a sua promessa, que Deus estava atento no clamor do seu filho, que Deus estava bem ali, vivendo a aflição de Daniel. E Deus comissiona um anjo para confortar Daniel. E eu vou repetir o texto sagrado. A Bíblia vai dizer, o verso 19, então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama. Deus manda essa palavra para Daniel. Daniel não precisava temer. Deus expressa o amor que tinha para Daniel. Ó filho do homem, não temas, Deus te ama. Hoje eu gostaria de lembrar você que Deus te ama. Não temas. Esse é o recado de Deus para você hoje.
ó filho do homem, não temas. Palavras dirigidas a Daniel, mas que cada dia Deus quer que você lembre dessa verdade, que Ele te ama e que você não precisa temer. Paz seja contigo, sê forte e tenha bom ânimo. E Daniel, depois de ouvir essas palavras, porque Daniel acreditava nesse Deus, porque Daniel vivia crendo no Deus poderoso e criador, o verso 19 vai falar sobre a reação de Daniel. E o verso continua e diz assim: e quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortalecestes e me sinto bem. Às vezes o problema tem sido que a gente não acredita que Deus perdoou. Às vezes o problema tem sido que a gente não acredita no amor de Deus expresso na cruz, através da morte de Jesus Cristo. E muitas das vezes, quando deixamos de acreditar nessa direção, as nossas forças permanecem fatigadas. O nosso vigor não aparece. Mas o convite de Deus hoje é: lembre que Deus te ama. E Deus diz a você: eu te amo, sê forte. E tal como Daniel, ao ouvir essas palavras vindas de Deus, teve as suas forças revigoradas, o Senhor quer que o teu vigor volte. O Senhor quer restaurar você. Eu gostaria de orar por você. Podemos orar? Vamos orar. Maravilhoso Deus, te louvamos, Pai eterno, porque o Senhor assiste às nossas lutas espirituais. O Senhor assiste o nosso clamor, o Senhor nos acompanha e o Senhor quer nos confortar todos os dias, tal qual a Daniel. Permita, Pai eterno, que entendamos esse amor que o Senhor quer expressar todas as manhãs, quando faz o sol abrir, quando o Senhor faz com que o nosso sistema respiratório ainda pudesse ter o fôlego da vida. Queremos te pedir, Pai eterno, que neste dia, hoje, através dessa meditação, cada um de nós sinta no seu coração a expressão do teu amor revelado na cruz. Abençoe o nosso amigo do outro lado. Que o Senhor seja com ele. Que ele tenha ânimo e força depois de ouvir essas palavras vindas dos seus. No nome de Jesus. Amém. Agosto é o mês do meu, do teu, do nosso compromisso na Santa Convocação. Primeiro, Deus.